Prezados, tudo bem? Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou Juan Manuel Martín, meu nome é Juan Manuel Martín, sou professor de espanhol e eu estou hoje com vocês para explicar qual é a particularidade, a especificidade que temos no nosso curso em relação ao concurso de admissão à carreira de diplomata ou em espanhol, al concurso de admisión a la carrera de diplomático. Então, se vocês me acompanharem aqui no nosso quadro, vamos ir vendo algumas especificidades e particularidades desse nosso curso. Principalmente, então, esse concurso, concurso de admissão à carreira de diplomata ou de diplomático, verdade, em espanhol, ele sempre começa com um edital. Um edital que também, na nossa língua espanhola, vamos dizer edital o pliegue de condições. O que significa isso aqui? São aqueles requisitos aos quais vocês, ou os quais vocês devem cumprimentar, devem cumprir para poder acessar ou fazer parte desse curso. E principalmente temos aqui, eu tirei desse edital de 2017, uma questão que vamos analisar e que faz a diferença com anos anteriores. E esse é um ponto bem importante que a gente vai ter que ficar e marcar. Por quê? Com o decorrer dos anos, ou na verdade desde que temos no nosso curso aqui no CLIO, as provas ou os modelos de provas foram mudando justamente as exigências e as estruturas e como o conhecimento é evaluado justamente foi mudando. Como o conhecimento foi evaluado, como foi a exigência de parte de los evaluadores o qué es lo que los evaluadores van a tener en cuenta fue modificándose año a año. Isso foi mudando ano tras ano. Então, por exemplo, até o ano passado, as provas eram objetivas. Então, era só interpretação de texto, não é? Não quer dizer só como uma coisa simples, não. Era interpretação de texto, uns textos bastante complexos, mas que tínhamos que escolher certo ou errado entre várias opções. Se a gente vê aqui, então, na primeira fase, agora, como a gente já sabe, tem uma primeira fase de prova objetiva, aí sim vai continuar sendo certo ou errado com a língua portuguesa, a língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, noções de economia, direito e direito internacional público, que será de caráter eliminatório. A segunda fase é prova escrita da língua portuguesa e da língua inglesa. E ambas têm caráter eliminatório e classificatório. E na terceira fase é onde entra a nossa língua espanhola. E vamos ver o que diz esse edital. Provas escritas de história do Brasil, política internacional, geografia, noções de economia, noções de direito internacional público, língua espanhola e língua francesa de caráter eliminatório e classificatório. O que significa, então? Qual foi a grande mudança, a grande alteração que houve com anos anteriores? Anos atrás de ser uma prova objetiva, a língua espanhola junto com a língua francesa eram provas discursivas. O que isso significava? Que tinha um texto, perguntas em relação a esse texto e redação na língua espanhola, na língua que é aqui vocês vão ser exigidos. E aí o que ia ser evaluado, obviamente, ia ser ou era o vocabulário, a gramática, a sintaxe. Nesse ano, essa parte de língua espanhola, que agora voltou a ser discursiva, tem outra particularidade que a gente vai ver agora com o nosso quadro aqui. Por exemplo, o conteúdo programático da prova da língua espanhola diz assim agora. Língua espanhola na terceira fase. A prova consistirá de 1. Elaboração do resumo em espanhol a partir de texto escrito na língua espanhola, em que serão avaliadas a capacidade de síntese e de reelaboração em um registro culto. 2. Versão de um texto do português para o espanhol, em que serão avaliados a fidelidade ao texto-fonte, o respeito à qualidade e o registro do texto-fonte e a correção morfossintática e lexical. Vamos ver o que isso significa. Primeiro, então, em relação às grandes diferenças com as provas anteriores, vemos que agora as formas em quais as questões discursivas serão cobradas ou avaliadas será através de uma composição
de uma síntese ou resumo e de uma versão. Duas atividades. Síntese o resumo por un lado y versão por otro. ¿Qué es el resumen o qué es este resumo que será cobrado? Es una herramienta para poder filtrar los contenidos y así con ello lograr identificar lo más importante de un texto. Entonces, ¿qué se evaluará en este sentido? La capacidad de síntesis y también la capacidad de reelaboración en un registro oculto. ¿Qué significa reelaboración? Es reescribir con propias palabras con un texto oculto, no en el sentido de tal vez que tenga cierto especificidad o glamour, sino justamente esto, culto en el sentido de no estar errado, culto como contrario a lo que sea ignorante, es decir, no o el desconocimiento de palabras. Aquí lo oculto es justamente el conocimiento. ¿Y cómo lograremos esto? Nos hemos preguntado. Bueno, nosotros a través de los cursos que proponemos aquí no nosso curso do Clio aqui, através da Escola da Damasio, veremos entonces el paso a paso para elaborar un resumen. Vamos a ir viendo quais são esses passos importantes para poder elaborar um resumo, que também existe em qualquer matéria, não é só uma coisa própria do espanhol. E o que sim será do espanhol são o seguinte: as regras de redacción y estilo. Ahí vamos a ver puntuación, acentuación, gramática, haciendo foco en conectores, preposiciones, pronombres, adverbios, tiempos verbales y cómo esto lo aplicaremos en la práctica para poder realizar un resumen en la lengua española. Y el segundo punto, entonces, desse edital, a segunda particularidade é uma versão. O que significaria uma versão? Una versión o traducción. Es una versión libre. Esta versión libre nos permite justamente traducir una idea y no solamente traducir palabra por palabra. Aquí lo que se cobrará, si volvemos a esta parte, ¿verdad? Que a la primera parte que decía, lo que se cobrará es la fidelidad al texto fuente y la morfosintaxis y la la corrección morfosintáxica y lexical. ¿Qué significa morfosintaxis y lexical o la corrección morfosintáctica y la corrección lexical? La corrección morfosintáxica se compone de dos palabras. Morfología, que es la forma en que cada elemento lingüístico se coloca en la oración, y la sintaxis hace o se refiere al sentido, que es lo que yo pretendo transmitir con esa idea y voy a tener un orden específico y coherente. Ahora bien, el léxico o la corrección lexical, que es lo último que tenemos aquí, es el vocabulario, conjuntos de palabras de un idioma de las que pertenecen el uso de una región o una actividad determinada. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a adquirir esto con nuestro curso? Bueno, pues bien, veremos los principios fundamentales de la gramática española en el curso aplicado e inclusive otros cursos más específicos que nos van a permitir o nos van a brindar herramientas, ¿no? A los cuales podemos hacer más hincapié o profundizar más en ese conocimiento y básicamente con la interpretación de textos de autores hispanoamericanos, los principales autores hispanoamericanos, ya sea españoles, ya sean ellos latinoamericanos, los más importantes en la literatura. Y también, finalmente, lo haremos a través de prácticas de traducción libre, que vamos a disponibilizar con nuestro instituto contatos através via Skype, ou inclusive vocês podem enviar o material de correção, os quais os professores, em particular, no caso do espanhol, eu corrigirei para vocês e botando também as correções, quais são os pontos principais, os pontos fracos que temos que ir corrigindo para chegar com todas as ferramentas e bem fortes nessa prova. Muchas gracias. Entonces, con esto queremos simplemente decirles que tenemos una posibilidad de brindarles las herramientas para poder encarar este nuevo desafío del examen, el cual tiene una nueva
una nueva modalidad o al cual nosotros debemos adaptarnos porque la exigencia es diferente a años anteriores. Muchas gracias y nos veremos pronto.